que que a Bíblia, o que o dom profético, o que Deus tem a nos falar, a nos orientar a respeito deste assunto? Por quê? Quando? Quais são os benefícios? Quais são os desafios? As dificuldades? Por que precisamos estudar e conhecer o que Deus tem para nós a respeito da vida no campo? A Bíblia, ela é repleta de textos que apresenta para nós as experiências dos homens e das mulheres que viveram no campo e que corresponderam à perspectiva divina para as suas vidas, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido intelectual e, acima de tudo, no sentido familiar e no sentido espiritual. Então vamos colocar aqui alguns pontos que são importantes para nós analisarmos ao estudarmos, ao conversarmos sobre a vida no campo. Precisamos entender que Deus, ele olha para nós um todo, porque o plano divino é que nós tenhamos ou sejamos felizes num todo, físico, mental, social, relacionamento, emocional e espiritual. O desenvolvimento físico na questão corporal, o desenvolvimento emocional em paz, alegria, felicidade, o desenvolvimento intelectual em ampliar a nossa mente para que nós possamos compreender os conhecimentos em geral. Então, a grande pergunta é: pode uma pessoa que vive no campo alcançar um desenvolvimento intelectual extraordinário? Não só pode, como deve, e existe experiências daqueles que alcançaram essa graça maravilhosa. Falando sobre relacionamento, especialmente o relacionamento familiar, nós sabemos que este é o vínculo mais próximo, mais sagrado que existe, são os membros da família. Então é possível que a gente possa estreitar, fortalecer e desenvolver uma relação mais saudável e harmoniosa vivendo no campo. Qual a grande diferença entre os relacionamentos das cidades e os relacionamentos na vida campestre? E o mais importante, a vida espiritual. Como é possível alcançarmos um nível muito mais elevado de desenvolvimento espiritual vivendo numa vida campestre? Há alguns textos que eu gostaria apenas de citar com vocês. A Bíblia, ela começa com o texto que diz: no princípio criou Deus a terra, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a natureza. Depois nós encontramos o texto de Gênesis 11, 29, 2 e 9, que fala que a terra deveria agora e produziu que tipo de alimento? Alimento saudável. Nós encontramos em Gênesis 14, capítulo 2, verso 14 a 17, capítulo 1, desculpa, onde Deus criou os luzeiros, as maravilhosas constelações, e aonde a gente consegue ver essas maravilhas, nos deleitarmos nessas maravilhas, nos encantarmos com elas e ampliar o nosso conhecimento, quando nós estamos em meio à natureza. E no versículo 20, nas águas os seres, as aves, e Deus então agora abençoou a sua criação. E na terra os animais. Por que eu estou introduzindo isso? Porque essa é a descrição da maior beleza de Deus. Essa é a descrição da perfeição de Deus com relação à terra, com relação à natureza e com relação à vida da família e do homem ali no Jardim do Éden. Adão e Eva, a primeira família que tem agora a experiência de vida campestre. Quais foram os benefícios? O que foi que aconteceu com ele? Deus então agora,
Para Adão e Eva, ele forma o homem, forma a mulher e os coloca em que habitar. Em que lugar agora estaria este casal para conseguir viver os propósitos de Deus para a sua vida? Lá no Jardim do Éden. Formou o homem e nós temos então, plantou o jardim e ali Deus colocou o homem, o lugar para a verdadeira escola da vida, e ali eles deveriam desenvolver. O plano original de Deus a respeito da vida campestre. O Jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava se tornasse toda a terra. Então, a experiência desta família era a experiência para se estender para todas as outras famílias. Em seu intuito que estabelecesse outros lares e escolas semelhantes à que ele havia dado, dessa maneira a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que as palavras e obras de Deus seriam estudadas e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos, sem fim, à luz do conhecimento da sua glória. Mas, infelizmente, nem todos continuaram seguindo o plano divino. Os que se afastavam de Deus, eles construíam para si cidades. E então, agora, infelizmente, o inimigo conseguia trabalhar o seu propósito. Para afastar-se de Deus, o homem, ele precisa olhar mais para ele. Ele precisa olhar mais para as vantagens que ele tem. Então gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas, graças a Deus, tem aqueles que aceitam o plano divino. Mas os que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. E o que acontecia? Este foi o propósito de Deus, porque eles desenvolviam ali aquilo que Deus queria que eles desenvolvessem nas suas vidas. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer para Israel. Começou com Adão e deveria prosseguir para todas as outras famílias, e nós vamos ver alguns exemplos agora daqueles que continuaram seguindo essa experiência. Nós temos o exemplo de Enoque. Enoque viveu no campo, mas ao mesmo tempo também na cidade. Como que era a sua vida? Ele morava no campo, ele se abastecia no campo, ele se preparava no campo, ele se fortalecia no campo para fazer o quê? Para enfrentar a cidade. Somente desta forma consegue-se o coração ser vitorioso. Por quê? Porque é no campo que há as mais facilidades para aproximação com Deus. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque vivendo no campo com Deus e Deus o tomou para si. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nas cidades. Isso é bem claro com relação ao estilo de vida. Há necessidade de trabalhar na cidade? Sim, então trabalhe na cidade, mas viva onde? No campo. Há a possibilidade de trabalhar e viver só no campo? Trabalhe e viva só no campo. Daqui a pouquinho nós vamos ver uma opção da cidade que não tem como abrir mão, de irmos à cidade. Irmos à cidade para fazer o quê? Às vezes vamos precisar de ir para comprar algo que não podemos produzir no campo. Haverá necessidade de, às vezes, algum ajuste, alguma coisa, mas tem algo que este não podemos deixar. É lógico que vamos trabalhar de forma estratégica para alcançar esse objetivo de Deus, mas também não podemos esquecer da cidade com relação à evangelização. Era esse o trabalho que Enoque fazia. Ok. José e a vida campestre. A vida pura e simples de José, guiando os rebanhos do seu pai, fortalecer o desenvolvimento não só da capacidade física, mas também da mental. E em comunhão com Deus, por meio da natureza e do estudo das grandes verdades que seu pai lhe transmitia, adquiriu ele o quê? Vigor mental e firmeza de princípios. José, olha que coisa impressionante. José resistindo diante das atrações da cidade. José foi levado para o Egito e ele resistiu. E o exemplo maior foi o exemplo de Jesus. Jesus, ele
Ele viveu no campo, mas Jesus trabalhou intensamente aonde? Nas cidades e nas vilas. Em sua juventude, a madrugada e o crepúsculo vespertino, muitas vezes o encontravam sozinho ao lado da montanha ou entre as árvores, passando uma hora silenciosa de oração e estudo da palavra. Bom, até agora, mil maravilhas, não? As histórias de José, de Jesus, de Enoque, o plano original de Deus. Mas, infelizmente, o homem se afastou tanto de Deus que o homem agora eles construíram cidades. E o que foi que aconteceu? Qual é a realidade hoje das cidades? Como nós encontramos hoje a nossa sociedade? E qual é para nós o maior argumento para realmente irmos para o campo? Olha o que o texto diz aqui. O ambiente das cidades, hoje especialmente, constitui... Isso foi escrito há mais de 100 anos. Porventura, houve alguma evolução para pior ou piorar a cidade de 100 anos para cá? Um perigo para a saúde, doenças, ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas, obscuras, insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades. Pasme você. Há mais de 100 anos, Ellen White escreveu: Satanás tem agentes para trabalhar fortemente e especialmente contra o povo de Deus. Olha o que ela diz. Em cada cidade há agentes satânicos organizando ativamente em partidos os que se opõem à lei de Deus. Então, meus queridos, se nós queremos continuar sendo fiéis a Deus, na lei de Deus, na sua palavra, como remanescente fiel para os últimos dias, vamos ou não vamos enfrentar dificuldades com relação à lei de Deus? Com relação a sermos fundamentalistas, porque temos a palavra. O grande perigo, outro perigo para a cidade insisto, saia dos grandes centros. Estão se tornando eles cada vez mais ímpias as cidades. Os que desnecessariamente, porque entendamos uma coisa, precisamos ser equilibrados. Há pessoas que vão sair bem na reta final da cidade. Mas por quê? Porque há necessidade deles permanecerem lá. Agora, aqueles que não têm necessidade, aqueles que podem sair da cidade, quando devem sair? Ontem. Não é nem hoje, nem amanhã, ontem. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o planejamento. Como se deve sentar, se estudar, analisar, nada apressado, nada precipitado. Isso vai acontecer sim, sabe com quem? Com a família de Ló. Não vai acontecer, aconteceu com a família de Ló. Por quê? Porque Ló deixou, aliás, ele nem deveria ter ido para a cidade. Ló foi para a cidade e ele estava no campo, contra a vontade de Deus. Abraão continuou no campo, mas Ló foi para o campo. E agora Ló deveria... Foi para a cidade. E agora Ló deveria sair do campo. E como foi que ele saiu? A cidade. Ló foi arrastado da cidade porque ele não deveria ter ido para lá. Que isso não aconteça conosco. E essas mensagens é que vão clareando a nossa mente. Quanto mais a gente lê as experiências dos homens, personagens da Bíblia e aqui o dom profético, que diz, estão se tornando cada vez mais ímpias as cidades, e os que necessariamente permanecem nela fazem-no pondo em perigo a salvação. Olha que coisa, é um perigo para a salvação. Sempre que possível. Agora vem um outro texto que Ellen White fala para nós de forma equilibrada. Sempre que possível. Não é possível, aí é outra coisa, mas sempre que possível é dever dos pais fazer casa no campo. Por quê? Porque os filhos devem ser cuidadosamente guardados. Na cidade, é fácil guardar os filhos? Os filhos dos vizinhos influenciam os nossos filhos? A tecnologia influencia os nossos filhos, então é difícil guardar e proteger e blindar o lar.
Olha que outras coisas interessantes aqui. Guardados, conservados, afastados dos focos da iniquidade. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão. Existem lares verdadeiramente cristãos na cidade? Existem, mas eles sofrem muito por estarem nas cidades e não conseguem alcançar os seus objetivos? É verdade, isso é o que acontece. Não há nenhum benefício na cidade. Não há uma família em 100 que tenha beneficiado físico, mental e espiritualmente por residir na cidade. É bem claro isso. Não tem como se fortalecer a fé como deveria, o amor, a esperança, a felicidade não consegue se alcançar na cidade como no campo com maior facilidade. Tirai vossos filhos do cenário. Que cenário? Sons da cidade, dos ruídos dos veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. O coração, olha, por exemplo, alguns benefícios. Na cidade, normalmente, muitos gostam de dormir cedo, é verdade? Na cidade, muitos gostam de acordar cedo, é verdade? Quer dizer, ao contrário do plano de Deus. Quando nós observamos os animais, a gente vê qual é o plano de Deus para a questão da saúde física e saúde mental. Os animais dormem que horas? Começou a escurecer, eles já estão indo repousar. E é interessante que olha quantas horas os animais dormem. Se é ao pôr do sol que eles vamos colocar aí por volta de 6, já por volta de 4 e pouca da manhã, eles estão o quê? Animados para um novo dia, cantando. Então, esta ilustração é uma experiência que acontece com o ser humano também. Se nós dormimos bem, se nós dormimos cedo, nós acordamos cedo e nós conseguimos recuperar a energia gastada no dia anterior. Nós recuperamos todo o desgaste que nós tivemos no dia anterior, ok? Agora, nós falamos sobre os benefícios da vida no campo e os malefícios da cidade. A gente acabou de ver a questão da cidade, como estão as cidades. E Deus tem advertido as cidades. De que maneira? Com calamidades. Agora, Ellen White diz que aproxima o tempo, as cidades serão alvo dos juízos. Já é ou não alvo dos juízos de Deus as cidades? O tempo já chegou. Serão terrivelmente o quê? Sacudidas. Que mais? Serão varridas pela vassoura da destruição. Existem cidades hoje, beira-mar, que já foram praticamente varridas pelas águas, pelas ondas e pela areia. Ok? Existem cidades hoje, pequenas cidades, que foram sepultadas em areia, e areia da beira do mar, mas também nós encontramos cidades até no deserto. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. A gente pode ver uma coisa que acontece muito hoje, são os terremotos, né? Como eles abalam as cidades. Nós podemos ver hoje o que acontece, as inundações, os incêndios, e aí segue. Cada dia que passa, nós precisamos enxergar que Deus está advertindo. Bom, outra questão que às vezes questionam muito é com relação às escolas, né? Escolas situadas na cidade, aonde infelizmente todo aspecto de tentação está à espera para atrair os filhos e desmoralizá-los, e a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais. Por quê? É impressionante como fugiu do plano de Deus. A base para o estudo, primeiro, é o estudo da palavra de Deus. Nós temos no livro Educação os 4 compêndios para a educação e a formação do caráter. E um deles é o quê? A palavra de Deus, as Escrituras. Outro é estudo da natureza. Então, o contato com a natureza, ele é um compêndio poderoso para a instrução, para o conhecimento dos nossos filhos. Bom, as cidades estão como estão e elas podem ser abandonadas?
elas devem ser abandonadas por nós com relação à salvação? Porque as pessoas estão lá e não conhecem o Evangelho. Elas precisam conhecer o Evangelho. O que nós devemos fazer? Evangelizar as cidades. Prestemos bastante atenção nesse texto aqui, olha. As grandes cidades serão destruídas. Elas vão ser destruídas, vão ou não vão? Mas a pergunta é, Deus ama aqueles que vivem na cidade? Deus quer salvar aqueles que vivem na cidade? Sim. Então o que deve acontecer com aqueles que vivem no campo, ok? Que conhecem a verdade, que estão se preparando bem e melhor para a salvação? O que devem eles fazer? Devem ser advertidos do juízo de Deus os que moram na cidade, por aqueles que moram no campo. Os que vivem na cidade, que são cristãos, devem advertir. Mas os que vivem no campo devem fazer o que com a cidade? Ir à cidade e evangelizar. E daí tem que ser conta do projeto de jovens que a gente tem que vai na cidade. O que acontece? Enoque fazia isso. Vamos voltar um pouquinho na experiência de Enoque. Intensamente Enoque pregava na cidade. E o interessante é que quando ele ia à cidade e o negócio estava feio mesmo, ele voltava correndo rapidamente para o campo para se aproximar mais de Deus, buscar, e aí voltava de novo para pregar. O interessante é que as pessoas, quando ele especialmente foi levado por Deus, eles sentiram a falta. Os ímpios, queridos, eles ainda conseguem enxergar as maravilhas que Deus faz na vida dos seus fiéis. Não, muito pelo contrário. O campo é para a formação de um caráter para o céu e para influenciar na terra aqueles que aqui vivem. Por quê? Porque na cidade, o que acontece? É briga para lá e para cá. E os que vivem no campo, como que é? Mansidão. Sim, não devia. Mas são mais mansos, são mais calmos, são mais tranquilos, não é verdade? Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Então, o que acontece? Aqueles que estão na cidade devem pregar. Os que estão no campo vão pagar um preço mais alto. Vão andar uma distância maior, mais horas, não é verdade? Para deixar os seus lares, o seu conforto e vir à cidade. E olha que quem mora no campo vai estar lá trabalhando, não é verdade? Para o seu sustento e vai ter que se programar para arranjar tempo para ir à cidade para falar. Mas não podemos esquecer com relação à orientação de que tem aqueles que moram perto dos que vivem no campo. Esses são talvez o seu primeiro alvo. E aí vão ampliando, estendendo, até chegar onde? Até chegar na cidade. Ellen White fala com relação às escolas, por isso muitos ainda hoje internatos, eles são no campo. Hospitais, ela diz que até os hospitais deveriam ser retirados. Por quê? Porque num hospital retirado você tem uma estrutura. Observemos só um exemplo. Os hospitais da cidade, as pessoas ficam aonde, normalmente? Dentro das 4 paredes, não é verdade? Se é um hospital no campo, você tem condições de ter alguns instrumentos, alguns meios para poder ajudar melhor essas pessoas ao ar livre, esse trabalho. Quais são os benefícios da vida campestre? Vamos agora, isso só vai nos ajudar e nos fortalecer a ideia e os planos para a gente poder, aquele que ainda não vive no campo, poder viver no campo, né? Morar no campo ser-lhe-ia muito benéfico. Por quê? Desenvolveria tanto a saúde da mente como a do corpo. Olha que coisa impressionante. Vai ser mais saudável a mente e especialmente o corpo. A gente pode ver hoje, isso porque onde a gente mora, nós temos algumas famílias que no auge da pandemia nunca apareceram lá. Em alguns anos que a gente mora lá, eles nunca apareceram nos sítios deles. Aí eles na pandemia apareceram. Um casal em frente à nossa casa, já de idade, e ficaram meses e meses lá, no sítio deles.
Um sítio com toda a estrutura, algo assim bem caprichado. Então nós estamos vendo que as pessoas estão enxergando que nesta pandemia, nessa advertência de Deus, é também a hora de fazer o quê? Ver os benefícios da vida no campo, a vida campestre. O que mais nós podemos ver aqui? O desenvolvimento do gosto e do juízo, a familiarização com as úteis e belas criações divinas, exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo-a para o autor e senhor de tudo. Então, a natureza tem o poder extraordinário de nos levar a ter saúde mental, saúde física e o quê? A saúde espiritual, que é voltar a atenção maior para o Criador. Olha um outro aqui. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Então vamos lá. Carro é um bem? Sim, é um bem. Necessário? Necessário. Bom? Bom? Bom. Uma casa confortável é um bem? É um bem. É bom? É bom. E aí segue, né? Mas eles são os mais preciosos bens da vida? Não. Quais são os bens mais preciosos da vida? Por exemplo, há pessoas que moram em mansões e a família não tem harmonia? Sim. Então eles têm bens físico, bem material, mas não têm bem relacional. Há pessoas que moram em mansões, têm carros, têm isso, têm aquilo outro, são muitos bens, mas como é que pode? Fulano de tal suicidou, um milionário. Como é que pode? Um artista famoso suicidou. A grande pergunta é, eles têm bens materiais, mas eles não têm os bens que realmente proporcionam a verdadeira alegria e realização e felicidade para o coração. Então, quais são os mais preciosos bens da vida? Uma família bem ordenada, uma família unida, uma família leve, feliz, em paz. Uma família espiritual tem bem maior do que esse? Não tem. Então vamos lá. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, sugere pensamentos maus estes lugares, balbúrdia e confusão, produzem fadiga e desassossego. Ide para um lugar onde possais contemplar as obras de quem? De Deus. Infelizmente, vocês já observaram na cidade como que são as coisas? As calçadas da fama, os monumentos que levam os nomes, eles até edificam agora, erigem estátuas, não é? Dos grandes nomes, dos grandes homens. Por onde a gente passa hoje, a conversinha, né? O que se passa na mídia, televisão, é a exaltação. Nem que você não queira, os seus olhos contemplam mal o tempo todo. Infelizmente. Outdoor, placa de propaganda. Tem uma frase que o Jonathan eu achei interessante. Ele falou que Satanás fez um plano para otimizar o egoísmo do ser humano. Uhum. Isso, Mas é isso, é tudo centralizado, como nós vimos muito bem e nós sabemos desde o início do Éden. Satanás trabalha para que eu seja o centro das atenções. Eu faça acontecer as coisas. Então nós vimos aqui bem claramente o propósito de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques, colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida da cidade, possais ser companheiros para os vossos filhos. Se observaram como é que é mais ou menos a vida da cidade? Vamos resumir aqui? De manhã, às vezes o pai sai e o filho está o quê? Dormindo. E aí à noite, às vezes o pai chega, o filho ainda às vezes está acordado, o que o filho quer? Pular no colo do pai, o pai quer o quê? Ah, não, vou ver um joguinho aqui, filho, vou ver um jornal aqui, vou relaxar aqui um pouquinho diante da televisão, mas senta aqui do meu lado, fica aqui, tá? E vamos junto comigo.
O que acontece com relação ao companheirismo, os laços de amizade que deveriam serem fortes no lar? Ele acaba, para que possais ser companheiros dos vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras e preparando-os para a vida íntegra e útil. Está claro para nós os benefícios? Oh, não tem como enumerar os muitos benefícios. Mas vamos ver rapidamente. As crianças são mais calmas, tranquilas. As crianças são prestativas. As crianças não são agressivas, são dóceis, amáveis. Olha uma coisa muito interessante. A gente vê histórias e histórias. Até aqueles que vivem no campo, eles são tentados. Sabe como, por exemplo, o homem, o chefe do lar, a trabalhar, trabalhar e trabalhar. E acaba não sobrando tempo. Quão triste é às vezes você ouvir histórias de esposas que falam: como eu gostaria que o meu marido estivesse na hora do almoço, almoçando com a gente tranquilo aqui. E isso famílias que vivem no campo, viu? Então percebem muito bem que nós podemos sair da cidade, mas a cidade pode talvez não sair de nós. Esse é o grande perigo. Nós devemos sair da cidade e a cidade deve sair de nós. Então, é uma vida simples, às vezes toda uma preocupação para uma estrutura, até lá mesmo no campo. Ok, se der para você ir melhorando, sim, mas esse não é o principal. Quando seguimos o plano de Deus, Ele amplia de forma extraordinária as suas bênçãos. E o que você falou é verdade. A sabedoria ali, e com o tempo, buscando de Deus, Deus vai abrindo a visão. Quais são os melhores métodos, estratégias, quando plantar, como plantar, onde plantar, isso aqui, aquilo outro. Por quê? Porque Deus quer dar muito para nós, em contrapartida a gente faz tão pouco. É isso que Ele quer. Por que nós fazemos tão pouco? Porque Ele quer que a gente tenha mais tempo para poder fazer o muito que Ele quer, que é tempo para a família, tempo para Ele, para Deus, pregar o Evangelho. Como que nós vamos fazer vivendo no campo para a gente ter tempo para trabalhar, o suficiente para o nosso sustento, tempo para a família, para estreitar e fortalecer os laços, tempo para nós de forma individual na nossa comunhão com Deus, tempo para o trabalho missionário. Porque, queridos, nós somos chamados como povo de Deus e existimos com o propósito de salvar. Então, temos que pensar muita coisa, mas não podemos esquecer qual é o projeto de Deus para a nossa vida de chamado missionário. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui a biografia na Bíblia de homens que viveram assim de forma muito diferenciada. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Eliseu. Quantos deles não foram criados aonde? Num lar campestre. O dia em que o momento em que Abraão resolveu ir para a cidade, o que foi que aconteceu? Deu problema. Vou usar uma expressão bem popular. Quebrou a cara. E foi infeliz. Olha que vida que teve Abraão naquele pouco tempo no Egito, ao ter decidido ir para... Ele duvidou de Deus. Nós não podemos duvidar de Deus. Há momentos e há experiências no campo que a gente vai falar: olha, eu acho que é hora de eu fazer o quê? Sair do campo. Mas Deus será presente. Desistir do campo. Mas não. Nós devemos confiar que Deus está no comando. E assim nós encontramos as experiências desses homens que fizeram a diferença. Esse slide agora para a gente conversar um pouquinho como deve ser esse trabalho. Nós sabemos agora, com relação à realidade das cidades, que está um caos, que as cidades estão a ponto de serem completamente destruídas. Nós descobrimos que essa cidade precisa ser evangelizada. Nós descobrimos que é necessário também manter ainda algum contato com a cidade. Nós sabemos que precisamos sair da cidade, mas quando sair, como sair, em que momento nós devemos sair? Deve ser feito um planejamento. Hoje deve ser feito. Então, há projetos que nós temos que a gente faz um planejamento assim rapidinho e já executa. Já há outros projetos que a gente precisa sentar mais, conversar mais
ir conversando, buscando conhecimento com muita oração. Então, com relação à saída da cidade para a vida no campo, deve ser com muita cautela. Aqueles que têm sentido fielmente que o Espírito Santo tem trabalhado, que devem mudar, não o façam às pressas, com agitação e de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Então, já aconteceu isso com famílias que saíram, eles não planejaram como deveria, não se prepararam e depois eles o quê? Eles se arrependeram, voltaram para a cidade e agora será muito difícil eles retornarem para o campo. E deram um mau testemunho muito grande. Também, não é? Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Isso aí deve acontecer. Está lá na carta 45 de 1893. Bom, eu podia falar aqui rapidamente como foi a nossa experiência para que quando nós fôssemos para o campo, fosse um deleite para nós. Nós não teríamos sustos e não seria assim uma vida monótona. Nós estamos em transição. Nós estamos, mas antes de ir morar no sítio que nós moramos hoje, nós morávamos no apartamento. Foi quando nós recebemos, conhecemos de forma mais profunda essa mensagem e ela causou grande impacto no nosso coração. Nós moramos 2 anos no apartamento, mas nós morávamos com a vista para a mata, então víamos o sol nascer todos os dias e o ar mais puro, mesmo morando num prédio e no 7º andar desse prédio, em um condomínio de prédios, nós desfrutávamos da natureza. Muitos dos nossos cultos eram no gramado, debaixo das árvores, que tinha no condomínio. Mas nós fizemos uma pequena horta no apartamento, numa varanda de 1,60 m, menos de 2 metros de largura, por cerca de 3 metros, 4 metros mais ou menos de comprimento, aonde plantamos alface. Mas o que fizemos? Colocando a mão na massa, na terra, preparando, todos os dias aguando. As crianças, os nossos filhos, olhavam ali o desenvolvimento das plantinhas. Era um grande incentivo, mas eles tinham o contato e já estavam pegando o gosto e o prazer e vendo a beleza. Um dia iam dormir, a plantinha estava desse tamanho, no outro dia já aparecia um fruto. Então isso vai atraindo a atenção da criança, dos filhos para a natureza. E aí então, agora, depois desse período, nós decidimos que precisávamos ir morar o máximo possível no campo. E procuramos então um sítio e achamos um sítio 2,5 km da cidade aonde moramos hoje. Nós já moramos há 4 anos lá e olha, é indescritível a experiência para nós de mudança, as grandes diferenças de morar no campo, morar mais retirado do que morar na cidade. Então deve ser feito planejamento, deve-se conversar com pessoas que entendem, deve buscar auxílio de pessoas. Aprender a plantar, porque a manutenção através das plantas é muito importante. É o autossustento. Nós precisamos entender que chegará um momento, vai poder comprar e vender, não. E aí nós precisamos fazer o quê? Nós vamos ter que produzir para está produzindo e para o nosso sustento. Então, quanto mais cedo possível. Por exemplo, há pessoas que ainda estão morando na cidade, mas já compraram uma terra e já estão plantando. Ou já estão estudando sobre isso. E nós conhecemos famílias que eles fizeram assim, eles foram intercalando. Eles estavam morando na cidade, compraram a terra, foram plantando e de vez em quando eles iam lá. Conheço um grande empresário que era do Rio de Janeiro, trabalhava, empresário, engenheiro da Petrobras. O que ele fez? As filhas eram pré-adolescentes, ele alugou uma casa lá perto da propriedade onde ele comprou e eles passaram um mês com as meninas lá. Pagava R$100 de aluguel na casa.
Olha para vocês verem, lá no meio do mato. E ele tinha uma casa que era mais de uns 2 ou 3 milhões que ela custava, que depois ele vendeu. Então, a transição ela é importante. Então, por exemplo, não tem nem possibilidade de comprar ainda uma terra para eu viver, por que não ver um amigo ou alugar, quem sabe, um sítio simples e passa ali uma semana ou passa ali um mês com a família para pegarem o gosto, entende? Nós sempre fizemos uma coisa, é passar as férias, a maioria das férias, em hotel 5 milhões de estrelas. Que hotel é este? Acampados no meio do mato. Então, desde pequeno, os nossos filhos já gostam do mato, das estrelas, entendeu? Algumas vezes nós acampamos, nem era de barraca, era só o colchonete no gramado e olhando para as estrelas, entendeu? E aquele friozinho. E era interessante, era sair em algum momento do dia para caçar comida. A gente levava comida, mas a gente saía com eles para caçar comida no meio do mato. E às vezes a gente achava pé de banana lá no meio do mato. Eu me lembro muito bem, eu cresci nessa experiência. Maxixe do mato. Então a gente encontra isso e para eles é fascinante. Então o planejamento ele é fundamental para nós. O que eu queria dizer para vocês que primeiro é isso, né? Muita oração, planejamento, ter paciência. Nós, por exemplo, procuramos muita terra e orientações, lugares assim fascinantes, que às vezes tinham 7 nascentes, nós fomos numa, que extraordinário, 2 lagos, e olha, eu queria dizer para vocês que existem muitos lugares, às vezes são até um pouco mais distantes, mas lugares bons e terra barata, ok? Então, é paciência, dicas, procurar, seja pela internet, andar, tirar, às vezes, como a gente conhece famílias que tiraram um mês de férias e saíram procurando. Então, aqui, ali. E o que ele falou ali que é muito interessante, até na época de chuva, na época da seca, água não pode faltar, é imprescindível. E na internet tem muitas orientações com relação a isso e vale a pena vocês investigarem. Então, esses cuidados precisam ter, porque às vezes você vai até comprar uma terra boa, que é mais próximo da cidade. Não se esquecendo que haverá um momento que você vai ter que fazer o quê? Desfazer talvez daquela terra para ir para um lugar mais distante. Ellen White orienta muito que tenham montanhas, ok? Não sejam somente planos. Então todos esses detalhes, é bom você estudar, investigar, leia tudo, converse com pessoas e as orientações de Deus fará maravilhas.